Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. O vídeo hoje é um re-upload do vídeo postado no canal sábado, porque o professor Carlos Bezerra simplesmente derrubou o vídeo e deu um strike no nosso canal por direitos autorais. Para quem não sabe como o YouTube funciona, eu vou dar uma sumária explicação. Aqui no YouTube você não pode utilizar o conteúdo de terceiros sem justa causa, ou seja, você não pode copiar o vídeo de uma pessoa e colocar aqui. É uma medida protetiva do YouTube para que não aconteça abuso de roubar conteúdo de outras pessoas. Ora, o professor Bezerra, que tem o meu WhatsApp pessoal, não entrou em contato comigo, simplesmente deu um strike no canal e tirou o vídeo do ar. Ou seja, por que fez isso? Não consegue refutar, aí manda calar a boca. Então, inaceitável essa questão. Eu fiquei muito chateado que ele não teve a consideração de entrar em contato comigo no WhatsApp, porque no vídeo eu claramente fiz um bom uso dos direitos autorais, ou seja, eu estava lá fazendo uma reação ao conteúdo que ele publicou, eu utilizei 2 ou 3 minutos do conteúdo do professor Bezerra no meu vídeo, e ainda coloquei na descrição o canal do professor Bezerra, falei que eu recomendo o conteúdo de história dele, a investigação da falsa irmã Lúcia. Então, quer dizer, eu tento aqui fazer uma boa coisa com o cara, na camaradagem, aí ele vem aqui, pega, fala, igual estão lá dizendo no grupo dele, estão me ameaçando de processo, perguntando se cabe processo pelo que eu falei de Dom Williamson, ou seja, um católico querendo processar outro católico. E ainda lá o Bezerra perguntando, quem tá por trás do Matheus Larsan? Professor Bezerra, não tem ninguém por trás do Matheus Larsan. Nada, não tem ninguém por trás do Matheus Larsan. Eu sou um católico que busca a verdade. Só isso. Eu não tô filiado aqui ao Opus Dei, à maçonaria, sei lá o que você tá pensando. Tem nada a ver com isso. Aí, pô, querer derrubar o meu canal, dar um strike aqui de direito autoral, isso não é coisa que católico faça. Então aqui eu desafio o Bezerra, desafio lá o Mosteiro, ele quiser chamar os padres, os bispos, todo mundo lá, o Nogueira pra falar de sede vacantismo, de Dom Williams, se quiser, chama aqui, pô. Não tem essa. Tem algum problema com o que foi postado? Então vem aqui de um modo ombril, viril, certo? E fala, ó, tá errado nisso, naquilo outro. Agora, tentar derrubar canal dos outros, botar direito autoral, strike, isso aí não é coisa que se faça. Então é uma postura lamentável do professor Bezerra, que parece que tá querendo esconder este conteúdo. Professor Bezerra, eu coloquei uma aula sua. Qual é o problema? As pessoas não podem ver o que você ensina na aula? Ué, se a aula não é pra ninguém ver, pra que postou? Então, eu recebi no WhatsApp esse corte, botei lá a descrição que eu consegui, o canal do Bezerra, recomendo o conteúdo dele, o que eu fiz de errado? Então, assim, para demonstrar o mínimo de boa fé da minha parte, o mínimo de boa vontade, eu digo aqui que se o Bezerra quiser enterrar esse assunto, fingir que nada aconteceu, então, eu apago esse vídeo que eu tô publicando aqui agora, ele tira o strike do meu canal, eu publico novamente o vídeo anterior, e ele comenta lá no vídeo que ele quiser, fala Matheus é feio, Matheus é errado, é burro, não sei o que, comenta o que quiser, eu fixo o comentário dele lá em cima, a gente tem um debate lá pro comentário, então não tem debate nenhum, faz o que quiser. Agora, fazer um negócio desse, pô, se eu tomar 3 strikes aí no YouTube, meu canal derruba. Aí o professor Bezerra deu um, se eu der mais 2 aí, como é que fica a situação? Pô, querer tirar o meu ganha-pão, o meu trabalho aqui na internet? Isso aí não é coisa que se faça. Não é postura de católico. Tão inadmissível. Por exemplo, por que o Bezerra fica escondendo essas coisas aí? O Dom Williamson tava aí recomendando uns dias atrás a Val Torta, que é uma autora gnóstica que tava no Index. Ué, tava no Index e Dom Williamson lá recomendando uma gnóstica. E aí assim, o Bezerra fala, porque eu sou antignóstico, o noeísmo, não sei o quê. E por que não pode falar essas coisas de Dom Williamson? Aí quando eu falo aqui, não, porque não sei o que, quem está por trás de Matheus Larsan? Então uma postura completamente sem cabimento, desmedida mesmo. Eu espero que esse episódio lamentável seja resolvido de uma forma amigável aí, porque senão, pô, se quiser escalar a situação, porque botar direito autoral aí, bom, se for pra botar o Estado, então se você quiser ir pra esse lado. Agora, se o professor Bezerra não está preparado para sustentar as coisas que ele fala, porque ele mora no mosteiro, aí ele depende lá do favor de Dom Tomás, falou de não sei quem, e tá com medo de morar na rua, eu não tenho nada a ver com isso. Resolve o teu problema na tua casa. Agora, se a tua casa lá não gosta do teu trabalho e tal, o que eu tenho a ver com essa história? Eu não tenho nada a ver com isso. E aqui tá o print do professor Bezerra aqui no grupo dele, dizendo aí que discorda de Dom Tomás. Ou seja, ele discorda de Dom Tomás, aí o culpado aqui na história sou eu. E, bem, o que vai acontecer disso aí eu não sei. Mas que se resolva por lá. Vou estar mandando esse print pra Dom André mostrar isso aí pra Dom Tomás. Porque eu não tenho nada contra o Bezerra. Não tinha nada contra o Bezerra. Recomendei o canal dele aqui. Agora, derrubar um vídeo, derrubar um trabalho nosso, ameaçar o canal, pô, isso aí não é coisa que se faça. Então que se resolva na sua casa, se vão gostar de você tá falando de Dom Williams, de não tá falando, não me interessa o que você, teus amigos, teus alunos vão fazer, vão deixar de fazer, não é da minha conta. Agora, se a tua vida não tá boa, não tenta estragar a minha.
E aliás, isso aqui não é o Bezerra que eu conheço. Eu até acho aqui que esse aqui é o falso Bezerra, porque o Bezerra verdadeiro, que eu conheci nos vídeos, Bezerra verdadeiro, que as pessoas que o conheceram me contaram que ele é um católico. Aí vocês vejam, isso aqui é postura de católico? Não é. Então provavelmente o Bezerra aí foi trocado pelo falso Bezerra. Vocês têm que analisar o tamanho do queixo aqui para ver se é o mesmo Bezerra, porque isso aqui não é o mesmo Bezerra, não tem condição, não tem cabimento. É uma postura lamentável. Eu reforço isso aqui. Eu quero resolver da melhor forma possível. Agora vai depender da cooperação dele e da boa vontade. Se você não quer que os seus alunos não vejam esse vídeo, então, sei lá, não comenta, finge que não existe. Agora, se eles estão perguntando e aí tu não consegue dar a resposta, não tenta derrubar o meu canal, não tenta atrapalhar o meu trabalho. Chega aqui e fala, tá errado por isso, faz a tua resposta. É assim que se debate, é assim que é o debate escolástico, é assim que é o debate entre católicos. Agora, isso aí não existe, não funciona, tá? Então fiquem com o vídeo, alguns pedaços vão estar editados para que não haja novamente um strike no canal. E é isso. Deus abençoe até o Bezerra mesmo, Deus abençoe o Bezerra, Deus abençoe a todos aí. Fiquem com o vídeo, tchau. Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje, uma apresentação inicial dos nossos estudos a respeito da seita dos Rosa Cruz, eles que foram tão importantes para a Revolução Intelectual, que acabou culminando na Revolução Francesa e também na fundação da maçonaria como nós conhecemos hoje. Ao longo do vídeo, nós colocaremos um trecho de uma conferência do Alain Pascal, um importante católico tradicional francês que tem uma obra contra o gnosticismo, que seria muito importante que os católicos brasileiros também o conhecessem. Na segunda parte, um pequeno trecho de uma das aulas do professor Carlos Bezerra, ao qual eu muito admiro e respeito, e ao longo do vídeo comentaremos também os recentes desdobramentos da nossa investigação a respeito de Dom Williamson e faremos alguns acréscimos a respeito de Dom Marcel Lefebvre. Então, se você gosta do nosso canal, quer acompanhar mais desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações e hoje, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Roda a vinheta. Je vais d'abord vous parler des Rose-Croix. Então, eu vou retirar o trecho do vídeo do Alain Pascal, porque o Bezerra já derrubou uma vez esse vídeo, eu não quero dar margem para que ninguém tente utilizar um strike e tentar derrubar de novo um vídeo do canal. Então eu lerei o que o professor Alain Pascal disse, e o vídeo da conferência completa está aqui na descrição. Muito bem, o professor Alain Pascal diz: os Rosa Cruz são uma sociedade secreta esotérica com uma doutrina reservada para os iniciados, uma doutrina parecida com a do Islã, para que os Rosa Cruz tenham também uma simpatia ao Islã. Além disso, René Guénon, o grande iniciado, reescreveu que alguém poderia ser ao mesmo tempo um Rosa Cruz e um Sufi. Sufi é a mística padrão do Islã. Para os Rosa Cruz, a rosa representa oficialmente o sangue de Cristo e, portanto, é a tal rosa celestial. Para os islâmicos, essa rosa celestial é a gota de sangue que está retornando ao seu estado inicial. Isso não é um símbolo cristão, porque em um simbolismo puro, a cruz é um símbolo que é suficiente por si só. Não precisamos colocar uma rosa, e esta rosa é também a rosa do Romance da Rosa, que é um romance esotérico aí muito conhecido. É exatamente o mesmo esoterismo que remonta a vários séculos, e a rosa esotérica, que é o que chamamos de feminino esotérico. Bem, vocês devem saber que existe um masculino e um feminino esotérico, que é conhecido na Bíblia. Eva é o feminino esotérico, e a Virgem Maria representa o feminino. E além disso, São Bernardo respondeu aos hermetistas de seu tempo que não deve confundir a Virgem, cuja é obviamente a rosa, com o Romance da Rosa, ou seja, o simbolismo da rosa de Nossa Senhora não deve se confundir com o simbolismo esotérico do Romance da Rosa. Beleza? Vamos dar continuidade ao vídeo. Ressalta o muito provável contato que houve entre o René Descartes e a seita dos Rosa Cruz. Descartes, que revoluciona a filosofia moderna, colocando a si mesmo, de certo modo, como um co-criador ou como alguém que, juntamente com Deus ou com o divino, segundo os gnósticos, sustenta a realidade quando faz a sua pergunta arquiconhecida. Penso, logo existo, ou seja, a realidade deriva do fato de que eu penso e não eu derivo da realidade. E também o Alain Pascal mostra a importância do símbolo da Rosa Cruz para os esotéricos sufistas, os muçulmanos.
Também recomendo sobre este tema para entender melhor a questão do divino feminino, do eterno feminino, da Sofia Perennis e coisas dessa natureza. As aulas no canal Prometeu Moderno, apesar do Caio Rossi ter lá também suas questões e particularidades, mas ali já há uma boa explicação geral a respeito do que é esse tema e a importância do feminino para a visão dos gnósticos, certo? Feito esse pequeno comentário, agora vamos passar ao vídeo do professor Carlos Bezerra e eu gostaria de dar aqui algumas palavras. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Carlos Bezerra, pelo contrário, todas as pessoas que eu conheci pessoalmente, que o conheceram também, falam que ele é uma pessoa muito honesta, muito sincera. Eu gosto de muitas aulas dele, recomendo as aulas de história. Claro que em teologia nós teremos uma discordância devido à divergência de posição teológica que nós dois temos, mas em história, política, de certo modo, a questão da investigação da irmã Lúcia, muitos conteúdos ali do canal do professor Bezerra, o Apostolado Glórias de Maria, eu gosto bastante e acho que tem muita coisa boa a se aprender por lá. Ademais, aconteceu entre ontem e anteontem um pequeno mal-entendido entre nossas pessoas, não tanto pelo que eu disse ou pelo que o professor Bezerra disse, mas pelo que terceiros disseram a respeito de nós dois. E bem, conversei com o professor Bezerra, da minha parte não tenho nada contra ele e acredito que da parte dele também não, pelas recentes conversas que eu tive. Então vou colocar agora um trecho de uma das suas aulas, não sei onde está disponível essa aula, eu apenas recebi no WhatsApp esse trecho, então coloco aqui agora. Deixo com vocês. de la rose. Aqui nós vemos o símbolo do Opus Dei. Então nós temos aqui. Então nesse trecho aqui que eu cortei, porque o professor Bezerra deu um strike no meu canal, querendo derrubar o vídeo e o canal, ele fala o seguinte, que há uma forte semelhança entre a rosa e a cruz no símbolo da Opus Dei e a sociedade secreta dos Rosa Cruz, do qual Lutero fazia parte. Então o professor Bezerra explica que a cruz não é um símbolo cristão. Ou melhor, que a cruz, o professor Bezerra explica que para eles, para a Opus Dei, a cruz não é um símbolo cristão, porque o símbolo cristão é o crucifixo, é o nosso Senhor e a cruz. A cruz sem o Cristo crucificado é a veneração do instrumento de tortura de Cristo. Em suma, eles utilizam da cruz sem o Cristo para zombar de Cristo. E em todas as capelas da Opus Dei sempre utilizam a cruz sem Cristo. E o professor Bezerra ainda diz que isso é inspirado pelos inimigos da Igreja Católica. Porque aqui nós vemos uma coerência nas explicações tanto do Bezerra quanto do Alain Pascal, que a cruz por si só é o símbolo cristão por excelência, ou seja, nós não veneramos a cruz pela cruz, mas porque é a cruz de Cristo. Lembremos que na crucifixão de Nosso Senhor, juntamente da cruz de Cristo, havia duas outras cruzes, e nós não veneramos as demais cruzes. Talvez a cruz de São Dimas, né? Mas vocês compreendem o que eu quero dizer, que não é toda cruz que nós veneramos, mas nós veneramos especificamente a cruz de Nosso Senhor. Por quê? Porque o valor que ela tem vem do fato de Cristo Deus ter sido morto nela. Então, quando os Rosa Cruz separam a cruz de Cristo e ainda colocam a rosa como um símbolo cristão, ou como uma deturpação do símbolo de Maria Santíssima, já há uma modificação substancial entre o simbolismo puramente cristão e outro símbolo já misturado com algumas sociedades secretas, entidades esotéricas e coisas dessa natureza. Também ressalto aqui, como é interessante, a semelhança entre a cruz demonstrado aqui, o símbolo dos Rosa Cruz pelo professor Bezerra, com o brasão do bispo Williamson. Aqui eu coloco na tela para vocês verem. Vejam, embora a cruz do brasão de Dom Williamson seja um pouco mais reduzida verticalmente, mas em essência é basicamente a mesma coisa, uma cruz e uma rosa. É um símbolo interessante de observarmos e nos questionarmos o porquê disso acontecer. No segundo trecho, que eu tive que cortar porque o Bezerra tentou derrubar o meu canal, o Bezerra leu aqui um trecho que está escrito: a rosa, segundo o Zohar. O Zohar é o livro mágico de misticismo do judaísmo, ou melhor, dos rabinos. O Rabi Rick Zaya começou: está dito como uma rosa entre espinhos. E aí a interpretação do Zohar do Cântico dos Cânticos 2.2. Ele pergunta: o que representa uma rosa? E responde: é a Assembleia de Israel, que significa Malchut, pois há uma rosa e há uma rosa. Assim como uma rosa entre espinhos tem as cores vermelha e branca, a Assembleia de Israel, o Malchut, consiste de julgamento e misericórdia. Assim como uma rosa tem 13 pétalas, assim também a Assembleia de Israel consiste de 13 propriedades de misericórdia, circundando-a por todos os lados. Afinal de contas, Elohim, o nome do Criador que alude à sua atitude para com os seres inferiores pela força do julgamento, como está escrito: no princípio Elohim criou, a primeira sentença da Torá. No princípio, inicialmente, quando ele refletiu, criou 13 palavras para cercar
cercar a Assembleia de Israel e protegê-la, que são o céu e a terra estava vazia e caótica, e as trevas sobre a face do abismo e o espírito. Até a palavra, creio que Elohim, em hebraico, a conjunção e é ligada à palavra seguinte. Portanto, tararã, assim formado, é considerado como uma palavra só. E por fim, ele conclui dizendo que eis aí o significado obscuro da ideia de rosa, que na Cabala as palavras têm um valor numérico. Então esses aqui são os trechos que eu tive que cortar do vídeo, porque o Bezerra não conseguiu responder e tentou derrubar o meu canal. Muito interessante, porque além do relato do professor Dr. Alan Pascal sobre o simbolismo sufi da Rosa Cruz, agora o professor Bezerra vai mostrar o significado do símbolo da rosa à luz não de uma perspectiva islâmica, não de uma perspectiva cristã, mas de uma perspectiva rabínica. Muitíssimo interessante como os inimigos de Cristo tentam deturpar um símbolo cristão, que seria a rosa ligada à Nossa Senhora, Maria Santíssima, colocá-la juntamente na cruz de Cristo, aí já fazendo, de certo modo, uma ligação entre o masculino, entre o eterno masculino e o eterno feminino, de um modo um pouco heterodoxo, e também com uma conotação rabínica, como nós podemos ver. Como eu disse, nós estamos iniciando uma série de estudos a respeito da Rosa Cruz e previamente gostaríamos aqui de investigar melhor e nos deter sobre os brasões de Dom Marcel Lefebvre e Dom Williamson. Aqui eu gostaria de mostrar na tela para vocês, ou seja, os símbolos já conhecidos aqui da Rosa Cruz, né? Esse aqui, a cruz, que foi o que o professor Bezerra mostrou no recorte. Aqui tem um outro. Ó, comparemos este aqui, vou abrir numa outra aba, olha só. Este aqui com o brasão de Dom Williamson. Essa aqui é uma das versões do brasão de Dom Williamson. Aqui nós vemos de fato uma cruz e uma rosa. Temos que investigar melhor o que isso pode significar. Mas temos alguns outros aqui, por exemplo, uma bem interessante é a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Uma ordem de tradição hermética da Rosa Cruz, fundada em Paris por volta de 1888. Aqui, grande mestre e tal. E se nós conseguimos... Deixa eu me abrir aqui numa outra aba. Olha só. Aqui nós vemos o seguinte. Uma cruz, certo? As 4 pontas de uma cruz. 4 rosas e uma estrela aqui no meio. Nós vemos assim que ele não é tão semelhante assim ao brasão de Dom Williamson, mas já com o brasão de Dom Marcel Lefebvre, há uma certa conotação um tanto quanto, uma certa semelhança um tanto quanto curiosa. Porque vejam só, aqui nós temos uma cruz, aqui nós temos, cadê? Olha só, aqui no brasão de Dom Lefebvre nós temos uma cruz em vermelho, aqui nós temos uma cruz em amarelo, aqui nós temos 4 rosas, aqui nós temos 4 rosas. No centro nós temos uma estrela. No centro nós temos uma estrela. E veja que a estrela de 5 pontas, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Aqui também é uma estrela de 5 pontas. 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Ou seja, de fato, há sim alguma semelhança entre o brasão de Dom Marcel Lefebvre com o brasão da Ordem Cabalista dos Rosa Cruz de Paris, e o Dom Williamson, que é, por sua vez, inglês, tem já uma semelhança maior com o brasão dos Rosa Cruz tradicional, certo? Ademais, eu gostaria aqui também de colocar na tela alguns discursos de Dom Williamson, para que a gente possa fazer uma análise sumária sobre o tema. Aqui eu quero mostrar o site na tela dos Irmãos Diamond, o site brasileiro dos Irmãos Diamond, certo? Para deixar bem claro logo de início, eu não sou daimondista e eu acredito firmemente que o batismo de desejo é um dogma de fé da Igreja Católica, certo? Dito isso, vejamos aqui alguns artigos, algumas falas do arcebispo Marcel Lefebvre no livro dele Contra as Heresias, página 216. Angelus Press, página 216, SPX, como é evidente, certas distinções precisam ser feitas. Almas podem ser salvas numa outra religião que não a religião católica, o protestantismo, o islã, o budismo, etc. Mas não por esta religião. Pode haver almas que, sem conhecer Nosso Senhor, tenham por graça, mas algumas das pessoas fazem um ato de amor que é implicitamente equivalente a batismo de desejo. Não se pode dizer, portanto, que ninguém é salvo nessas religiões.
é necessário entender a formulação tão frequentemente empregada pelos padres da igreja. Fora da igreja não há salvação. Quando dizemos isso, é incorretamente crido que nós achamos que todos os protestantes, todos os muçulmanos, todos os budistas, todos que não pertencem publicamente à igreja católica vão para o inferno. Ora, eu repito, é possível que uma pessoa seja salva nessas religiões, mas são salvas pela igreja e logo a formulação aqui é verdadeira. Isso tem de ser pregado. Esse assunto que nós estamos investigando aqui na restauração, estamos chamando aqui, até o presente momento, de um semi-ecumenismo, porque todas as heresias da Igreja Católica tiveram tanto a sua versão radical quanto a sua versão moderada. Então, o arianismo e o arianismo mitigado, o pelagianismo e o pelagianismo mitigado. Estamos vendo também com o Bergoglio um ecumenismo radical, e nesse tipo de fala nós vemos aqui já uma espécie sim de um ecumenismo mitigado, ou seja, que possa haver salvação em outras religiões fora da Igreja Católica. As coisas que são ditas aqui são, se não heréticas, mas no mínimo suspeitíssimas de heresias, suspeitíssima de heresia. De fato, contém aqui um sabor de heresia, um ecumenismo, por quê? Veja só, o que os católicos pensam, que fora da Igreja Católica não há salvação. Agora, para não desdizer o dogma, alguns querem dizer que, através do batismo de desejo, por uma vontade implícita e às vezes até inconsciente, alguém pode se salvar fazendo parte da Igreja Católica sem saber. Isto aqui é realmente um malabarismo mental que abre as portas para um ecumenismo. Vamos nos alongar mais detalhadamente numa aula futura sobre o tema, mas resumidamente, o que é o batismo de desejo? O batismo de desejo é dogma de fé, vamos colocar isso, proclamado pelo Concílio de Trento, pelo Sacrosanto Concílio de Trento, que aqueles que querem fazer parte da Igreja Católica, ou seja, que conhecem a fé da Igreja Católica, mas não tiveram uma possibilidade de conseguir o batismo sacramental, fazem parte da igreja através de um batismo de desejo. Isso é inquestionável, não estou questionando e não se coloca em dúvida. Agora, o que fazem é extrapolar o batismo de desejo para basicamente dizer que qualquer um que tem uma mínima boa vontade tenha feito ou faça parte da Igreja Católica, ainda que por um ato inconsciente, através do batismo de desejo. O batismo de desejo era tradicionalmente aplicado na igreja para situações mais ou menos do seguinte tipo: fulano mora em Brasília e vai ser batizado por um padre em São Paulo. Aí ele pega um avião para ser batizado em São Paulo, aí no meio do caminho o avião cai e ele morre. Bem, nesse caso mostra-se que ele era um catecúmeno de boa vontade, que queria ser batizado e não teve a possibilidade de ser batizado, mas ali foi batizado. Uma situação análoga do batismo de desejo é também o batismo de sangue. Por exemplo, alguns mártires da fé católica, eles não chegaram a ser batizados, por quê? Porque eles viram alguns mártires indo para o martírio e naquele momento mesmo confessaram a Cristo e foram batizados ali por professar batismo de sangue, que é a doutrina. Ou seja, por derramar o seu sangue para confessar a fé cristã. Agora, o ponto é extrapolar isso para dizer que alguém que não conheça, sequer conheça a existência da fé cristã, da fé católica, possa fazer parte da fé católica através de um batismo de desejo. Isso já é basicamente um ecumenismo mitigado. Tá certo? E uma coisa que chama atenção é a quantidade de vezes que Dom Marcelo Lefebvre fala desse tema. Logo ele que era um missionário na África. Olha só, o Papa Gregório XVI, finalmente algumas dessas pessoas desviadas tentam persuadir a si mesmas, e há outros que os homens não são salvos somente na religião católica, mas que mesmo hereges podem alcançar a vida eterna. Porque basicamente ele é herege sem saber que ele é herege. Então, você veja, sermão da primeira missa como um padre recém-ordenado. Genebra, 1976. A data eu acredito que esteja errada, mas aqui tem a fonte, a citação, tudo aqui embaixo. Somos católicos, pensamos que Jesus Cristo é o único caminho. Sem dúvida, as graças de Deus são distribuídas fora da Igreja Católica. Mas aqueles que são salvos, mesmo fora da Igreja Católica, são salvos pela Igreja Católica. Mesmo que não saibam disso, mesmo que não estejam cientes disso. Ou seja, que alguém conseguiria ser salvo fora da Igreja Católica por pertencer à Igreja Católica sem saber que a Igreja Católica existe. Isso aqui é um ecumenismo mitigado. Já não é um ecumenismo material, ou seja, em que todo mundo dá as mãos fisicamente, mas é um ecumenismo transcendental. Em que, num campo quase supra-religioso, há um ecumenismo que todas as pessoas vão fazer parte da verdadeira religião. E, portanto, se são católicos sem saber que são católicos. Isso aqui é ecumenismo mitigado.
de fato tem sabor de heresia. Esse discurso de Reines aqui é escandaloso. Se homens são salvos no protestantismo, budismo ou no islão, são salvos pela Igreja Católica. Talvez mediante a prática das suas religiões, talvez pelo que eles entendem em suas religiões, mas não pelas suas religiões. Aqui, basicamente, é triste ouvir isso de um missionário da Igreja Católica, porque, bem, se as pessoas são salvas na sua religião, apesar da sua religião, para que fazer missão? Afinal, deixa o cara praticando o xamanismo dele lá, que ali ele está sendo salvo na religião dele, porque ele faz parte da Igreja Católica sem saber que faz parte da igreja. Isso é uma loucura. Isso é evidentemente escancarado. Loucura. Loucura mesmo. E isso está muito de acordo, diga-se de passagem, com as doutrinas cabalistas e gnósticas, de uma, como diria, de um hermetismo martinista, ou seja, uma tradição primordial, coisa dessa natureza. Aqui algumas menções a Pio IX, o Santo Padre Pio IX. Eles alegam que os homens podem alcançar a salvação eterna pela prática de qualquer religião, como se fosse possível haver acordo entre a justiça e a iniquidade, ou consórcio entre Cristo e Belial. E aqui no livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, do arcebispo Marcelo Lefebvre, isto quer dizer que nenhum protestante, nenhum muçulmano, nenhum budista, nenhum animista será salvo? Não. E constitui o segundo erro pensá-lo. E isso aqui, olha, é escandalosíssimo. Bastantes vezes na África ouvíamos um de nossos catecúmenos dizer: meu padre, batizai-me logo, pois se eu morrer antes de vossa próxima passagem eu irei para o inferno. E ele respondia: não, se não tem pecado mortal na consciência e tem o batismo de desejo, já o tens em sua graça em vós. Isso aqui é escandaloso. Como assim um missionário, meu Deus do céu, vai negar o batismo a alguém que está pedindo o batismo? Você veja ali a passagem do etíope em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 ou capítulo 8, se eu não estou enganado. O etíope ouve lá as palavras do diácono Felipe e pergunta: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E aí Felipe responde: se tu crês em nosso Senhor Jesus Cristo e em sua doutrina, então eu vou te batizar. E batiza o homem. E aí Dom Lefebvre: não, se você tem batismo de desejo, você imagina Cristo vir aqui, então eu vou dar aqui o batismo de desejo para vocês, não precisa fazer isso aqui, ou então falar para os apóstolos: é bom fazer, mas de vez em quando não precisa. O que é isso, meu Deus do céu? Vai fazer o quê? Vai ordenar um padre que tem só batismo de desejo? Que não tem o batismo sacramental? Você abre espaço para coisas assim inacreditáveis que acontecem nesse vídeo, que acontecem a partir desses ensinamentos. Isso aqui de fato está se configurando como um ecumenismo mitigado, sem sombra de dúvida. E ali ele coloca aqui vários outros artigos, né, do Padre Schmidberg da Fraternidade, Felé, outros padres da Fraternidade. Ou seja, impressiona como na Fraternidade esse assunto do batismo de desejo é frequente, é muito amplamente utilizado. Aqui, olha, eu recomendo parcialmente, com extrema cautela, esse site, igrejacatólica.org. Os irmãos Diamond têm muita coisa muito boa, eles têm dossiês muito bons a respeito dos padres conciliares. Agora, essa questão do batismo de desejo, que eles negam, é herética e causou problemas já gigantescos, verdadeiras guerras civis entre os católicos tradicionais nos Estados Unidos. Então, se você for acompanhar alguma coisa dos irmãos Diamond, saiba que negar batismo de desejo é herético. Fim. Ponto. Beleza? Ademais, estamos estudando esse assunto, queremos continuar estudando. Quem tiver alguma fonte, alguma indicação, por favor, nos envie. No mais é isso, se inscreva aqui no canal se você quer contribuir com este apostolado. Meu pix, larsan.mateus@gmail.com, vai estar aparecendo aqui na tela. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Até uma próxima. Só Cristo é Rei. Um abraço.